Guimarães Rosa coloca uma epígrafe no conto A Hora e a Vez de Augusto Matraga, que eu gosto muito. É um provérbio capial, segundo ele, que diz o seguinte: sapo não pula por boniteza, mas porém por precisão. O pensamento também salta, pula quando se precisa, né? Então, evidentemente, inquietações, inquietudes, mal-estares sempre são uma espécie de mola propulsora do pensamento. Só que esse termo mal-estar, ele é bastante remetido a Freud, não é? Então não é um termo tão genérico assim, porque todos os meus trabalhos provêm de inquietações, inquietudes, né, reflexões críticas que partem, né, desse salto do pulo do sapo. Então, eu já tratei de vários temas, né? Mais recentemente da questão mais política brasileira, com o empobrecimento da linguagem, com o uso dos clichês, e também com uma espécie de parasitação, de encosto nos sentidos, que antes eram sentidos insurgentes ou ligados a uma tradição democrática, né? Então, todo esse neofascismo atual brasileiro impregna a linguagem com toda uma espécie de parasitação do sentido mesmo, né? Como um encosto. Eu acho interessante esse termo, porque é a captura da força vital de alguns termos que está sendo cotidianamente operada. Então, por exemplo, atualmente pensei nisso. Durante a pandemia, eu pensei muito no medo, né? Esse aspecto paradoxal e fármaco, ambíguo do medo, que por um lado te protege, te faz viver, por outro lado também pode te paralisar, dependendo do seu grau. E eu acho que a gente teve que lidar, está tendo que lidar com esses limiares do medo, né? E também toda a situação pandêmica, por exemplo, me remeteu ao estoicismo, à filosofia antiga, não é? E ao naturalismo lucreciano. E, ao mesmo tempo, um conto do Edgar Allan Poe que eu adoro, que é A Descida no Maelstrom. Como é que você surfa o turbilhão? E a filosofia antiga pensava muito o turbilhão. Não a filosofia, digamos que na sua linha hegemônica no Ocidente, dominante. Mas, se você pensar em Demócrito, o atomismo, depois Epicuro, o naturalismo lucreciano, todos eles, e próprio Arquimedes, vão pensar a mecânica dos fluidos e os turbilhões, porque toda a preocupação era como se livrar do medo na Grécia Antiga, né? Medo, em geral, dos deuses e medo de continuar vivo depois que se morre, ou seja, medo das punições futuras. Então, eu achei que, nesse contexto da pandemia, valia a pena retornar a essa tradição antiga do pensamento. E aí vai um movimento, acho que geral, do meu trabalho, que é, a partir de inquietações presentes e atuais, mobilizar um legado, uma tradição cultural depositada e viva, não é? Tanto na literatura quanto na filosofia, como armas que a gente possa utilizar para potencializar nossos incômodos atuais e nossas respostas a esses incômodos, que eu acho que é uma coisa que também está se perdendo. Mas outros trabalhos meus anteriores já disseram respeito à cultura somática, essa ênfase da redução do mal-estar, dos mal-estares, à bioquímica corporal, ao próprio funcionamento do cérebro. Também me perguntei sobre esse declínio da cultura letrada e dessas perdas dessas referências que nutrem tanto o pensamento, podem nutrir, não é? E em termos de um contexto de dispersão hiperconectada. Mas, voltando ao tema do mal-estar mais específico, quando Freud fala do mal-estar, ele fala de um tipo de sociedade em que havia o eixo do desejo como mais pregnante e as coerções e a repressão desse desejo como problemático, né? Era o mais problemático. Hoje, e a gente sabe, depois de Foucault, que não é tanto a repressão, mas é, sobretudo, a estimulação, a incitação, a saturação sexual dos corpos. Então, o mal-estar passa a ser por estimulação muito mais do que
como o próprio Freud tematizou, não é? Nesse homem psicológico moderno do século XX, que vai ser, digamos que, mais presente no século XX, ele sofria de outro modo. Ele sofria como uma espécie de como dar vazão à profundidade do seu desejo, com todas as suas heterogeneidades e variações, suas pulsões libidinais, ante uma sociedade que prescrevia determinados comportamentos, determinados modos de se relacionar. Hoje, não é o eixo, nitidamente não é a sexualidade, né? O mal-estar está em outros campos. Eu acho que tem a ver com esse processo de hiperestimulação dos corpos, saturação sexual dos corpos e uma ânsia curiosa por identidade. Isso é muito curioso. Isso ainda nos trabalha, ainda convoca um pensamento mais refinado que a gente ainda precisa perfazer.